O milionário surpreende ao recusar pedido de mendiga negra que pede casamento da mãe. Foi numa manhã cinzenta, com chuva fina martelando as ruas sujas da periferia, que Isabela, uma mulher de olhos grandes e cansados, mudou o destino num piscar de olhos, ou melhor, num pedido desesperado. O que parecia um ato de desespero virou cena de novela. Ali, no meio da praça lotada e fria, Isabela se ajoelhou diante do homem que todos conheciam como Renato, o milionário impassível da cidade, e fez um pedido de casamento. Não por amor, mas por sobrevivência. Isabela, ex-imigrante vinda de um vilarejo esquecido, carregava no peito uma história crua que poucas pessoas tinham coragem de ouvir. Seu filho, Mateus, era tudo para ela, seu mundo, sua razão de viver. Tantas noites mal dormidas, trabalhos rastejando para frente e as ofensas nas ruas tinham feito aquela mãe endurecer. Mas a luta nunca baixou a guarda. Renato, por outro lado, era a imagem do oposto. Trajava sempre relógio caro, andava em carros blindados e tinha um olhar frio que cortava o ar. Quando Isabela se aproximou naquele dia, todos ao redor pararam. O silêncio caiu pesado, interrompido só pelo sussurro apreensivo de alguém. Ela implorando para casar com ele. Outra voz. O milionário vai rir na cara dela. Mas Renato não riu. Ele olhou fixamente para Isabela. Viu as marcas da vida difícil, a pele ressecada, as mãos tremendo, a tristeza ácida no olhar. Ruth, a velha moradora da rua, comentou baixinho. Nunca pensei que ele ia escutar. O dono da cidade e a dona da calçada ali, naquela pose. O momento ficou tenso. Isabela falou com uma voz que mal saía, presa na garganta. Não é pela riqueza. É pelo Mateus. Meu filho precisa de um futuro seguro. E eu preciso de uma chance. O rosto de Renato endureceu, como se fosse medir a distância entre dois mundos que parecia impossível atravessar. E então, para surpresa geral, ele respondeu com uma voz baixa, quase um sussurro. Vamos conversar. Ninguém entendeu bem, mas logo a notícia se espalhou. O milionário, que recusava até pedidos simples, estava considerando um acordo que ninguém imaginava. O que havia por trás daquela decisão? O que Renato enxergava naquela mulher que o resto do mundo ignorava? Enquanto eles selavam aquele pacto estranho, um casamento de conveniência, uma tentativa arriscada de costurar vidas tão diferentes. Muita coisa ficava no ar. Medo, desconfiança e um fio tênue de esperança. Por trás das paredes luxuosas e dos olhares curiosos, Isabela sentia o nó apertado na garganta. Queria independência, mas precisava de apoio. Levava Mateus para a escola nova numa van enorme, ainda assustada com o olhar dos colegas. E Renato? Ele, que sempre controlou tudo, de repente sentia que não dominava aquilo. O dinheiro não comprava coragem. Até que veio o golpe mais cruel. Um vídeo trouxe à tona o passado de Isabela, jogando na cara de todos sua origem humilde, erros sofridos e histórias que ela queria enterrar para sempre. A cidade prendeu a respiração. Rumores voaram como flechas afiadas. Seria esse o fim da nova vida que tinham começado a construir? No meio desse turbilhão, Isabela tomou uma decisão que poucos entenderiam. Ela precisaria se afastar, buscar respostas longe dali, ganhar força para enfrentar os demônios. Mas o medo de deixar Mateus só apertava o peito, uma dor que cortava fundo. E Renato? Ele guardava segredos que podiam destruir tudo. Por trás de seu sorriso controlado, escondia um passado que ameaçava explodir. O casamento,
O pacto, tudo estava prestes a estourar. Afinal, até onde Isabela vai por um futuro seguro? E o que Renato esconde por trás daquele olhar quieto? O mistério só cresce, e o que vem depois, ninguém poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A revelação do passado de Isabela estava prestes a desmoronar tudo, mas antes que pudesse se afastar, uma nova reviravolta surgiria em um dia que já parecia sombrio. Era uma quarta-feira qualquer, e Isabela decidiu voltar ao lugar onde tudo começou. Praça onde havia encontrado não só Renato, mas a coragem para recomeçar. Lá ela sentia que tinha algo ainda a enfrentar. Quando chegou, a praça estava agitada. Um grupo de jornalistas cercava Renato, que, contra seu desejo, se tornara o centro das atenções. Isabela respirou fundo, tentando ignorar os olhares, mas um grito obsceno cortou o ar. "Olha quem apareceu! A mendiga que quer um milionário!" O riso ecoou e Isabela sentiu a vergonha fervendo em suas veias. Mas antes que pudesse retrucar, a multidão silenciou. Os olhos de todos se voltaram para um carro preto que parou abruptamente. A porta se abriu, e uma mulher de pele clara, cabelos longos e um vestido elegante saiu. Ela caminhou até Renato, e o clima da praça mudou instantaneamente. À beira da calçada, o murmúrio entre as pessoas se intensificou. A ex-namorada dele. O que ela está fazendo aqui? Isabela mal conseguia compreender. A mulher se aproximou de Renato e com uma voz carregada de raiva disparou. "Como você pode? Depois de tudo o que fizemos juntos." O impacto da revelação foi como um soco no estômago para Isabela. O passado de Renato, até então um mistério distante, agora ameaçava de forma palpável. Sem hesitar, a mulher continuou. "Você, um miserável que se esqueceu de quem realmente ama. Você vai deixar essa mulher tomar tudo o que construímos?" Ela gesticulou para Isabela, e nessas palavras o desprezo em seus olhos era claro. A multidão parecia absorver tudo como uma esponja, sentindo a tensão. Isabela ficou paralisada. Ela olhou para Renato em busca de uma explicação. O rosto dele estava frio, mas o tremor de suas mãos era inconfundível. "Sofia, isso não é o que parece." Ele começou, suas palavras falhando. Mas a mulher não deu ouvidos. O olhar dela se fechou-lhe e Isabela. "Este casamento é uma farsa. Você acha mesmo que ele se importaria com você? Ele só está tentando limpar a imagem dele." As palavras tinham um peso mortal. Isabela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A súbita revelação que Renato não era apenas um milionário, mas também um homem com um passado não resolvido, caiu sobre ela como uma avalanche. A lembrança de que ele nunca tinha realmente mostrado seu verdadeiro eu a torturava. A cidade agora não apenas observava, mas estava sedenta por escândalos. O grito da multidão se transformou em murmúrios, uma tempestade de curiosidade e escândalo. "Mateus precisa de estabilidade," ela pensou, seu coração acelerando. E então, enquanto a multidão dividia olhares entre eles, a mulher rica e a mãe lutadora, um olhar sombrio cruzou com o de Renato, deixando claro que a situação estava prestes a sair do controle. Ele se virou para Isabela, e naquele instante,
algo mudou. A expressão dele preenchia o ar com uma mistura de súplica e medo. Isabela percebeu que não tinha apenas de lidar com as mentiras do passado, mas também com os segredos obscuros de Renato. O casamento deles não era só um jogo de conveniência, mas um campo de batalha entre dois mundos que se chocavam. O nó na garganta dela se apertou ainda mais. Não era apenas sobre a sobrevivência de Mateus, era sobre a verdade. E Isabela precisava escolher se enfrentaria essa tempestade ou se recuaria novamente. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito cortou o ar. Isabela, cuidado! Era Mateus, correndo em direção a ela, os olhos arregalados de medo. Em um instante de desespero, tudo virou caos. Uma carreata de carros acelerados invadiu a praça. O barulho do motor era ensurdecedor. As pessoas gritaram e se espalharam, uma verdadeira confusão. E no meio disso, um veículo avançou em direção ao pequeno garoto. Isabela gritou, seu coração disparado, correndo na direção do filho. O que aconteceria a seguir? O passado e o presente colidindo com força esmagadora. A verdade que ela tanto temia estava prestes a se revelar de uma vez por todas. E entre o caos e a confusão, Isabela sabia. A escolha que fizesse agora mudaria tudo para sempre. Isabela só conseguia pensar em Mateus, enquanto corria com todas as suas forças na direção dele. O barulho dos motores, zumbindo na praça, soava como um eco distante, quase surreal, em meio ao crescente pânico. Ela viu o pequeno garoto, os olhos arregalados de terror, em direção àquela máquina que avançava como um túnel escuro. O mundo parecia desacelerar, e tudo o que restava era a imagem do filho em perigo. Seu coração pulsava forte, misturando medo e desespero. Mateus! Ela gritou com todas as suas forças, mas a voz escapou como um sussurro contra o rugido dos motores. O pânico tomou conta de seu corpo, com a adrenalina disparando, fazendo suas pernas correrem mais rápido do que jamais pensou ser possível. Ela estendeu as mãos, quase tocando a mão dele. Não, filho, fique parado! Mas naquela fração de segundo, tudo mudou. O carro, veloz e impiedoso, deslizou com um rangido terrível. Isabela sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O impacto foi ensurdecedor. Ela se jogou na frente de Mateus, enquanto o carro parou quase em cima dela, os pneus cantando no asfalto. Todo o ar foi expelido de seus pulmões, e uma dor lancinante se espalhou pela sua perna. Isabela! Renato gritou, a voz cheia de pavor. Ele havia se lançado para a frente também, mas o caos tomou conta de tudo, a multidão lá fora. Era um turbilhão de gritos e sussurros. Pessoas tentavam ver em meio ao tumulto, a curiosidade se transformando em medo. E Isabela, que inicialmente se sentiu heróica por proteger seu filho, agora lutava contra uma dor insuportável. O motorista do carro, um homem com uma expressão de nervosismo extremo, saiu apressado. Desculpe, eu não queria. Ele tremia, seu olhar correndo entre Isabela e a multidão. A situação estava prestes a explodir em um escândalo. Cuidado com o que você diz. Renato se aproximou do homem, a tensão entre eles quase palpável. Mas Isabela, em meio a toda a confusão, só conseguia focar em Mateus. Ela se virou lentamente e olhou nos olhos dele, pequenos e penetrantes, como o espelho de toda a dor que sentia. Estou aqui, querido. Estou. Bem, mas antes que pudesse confortá-lo, algo interrompeu aquele momento. Uma mulher na multidão começou a gritar.
Ela não é quem você pensa, Renato. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Isabela virou-se novamente. O nome que havia sido murmurado se ergueu entre os murmúrios. Era Sofia, a ex-namorada, que havia feito seu passado, e agora estava ali, como um espectro, ameaçando desmoronar tudo. Isabela não tem lugar na sua vida. Você acha que ela é uma mãe perfeita? Olhe para ela. A voz de Sofia era venenosa, como se estivesse despejando um balde de água fria na cena frenética. A multidão começou a murmurar, cada vez mais intrigada. O desprezo era palpável, e o olhar de Renato se firmou em Isabela, agora carregando uma pergunta que ela não sabia responder. Em meio à balbúrdia, Isabela percebeu um detalhe. A expressão no rosto de Renato, antes cheia de firmeza, agora estava ensombrecida. Ele hesitou, como se uma dúvida devastadora começasse a assumir o controle. A frase de Sofia atingiu como um soco no estômago. Você está se deixando levar por uma ilusão. Mas o choque não parou por aí. No meio do tumulto e da tensão, um telefone tocou. Um som estridente penetrou a cena. E Renato imediatamente meteu a mão no bolso. Ele atendeu como se estivesse esperando aquela chamada. Seus olhos se arregalaram ao escutar algo, e então seu rosto ficou pálido. O quê? Não, isso não pode ser verdade. As palavras de Renato caíram como uma bomba. A multidão parou, envolvendo todos em um silêncio inesperado. O passado dele, que ele guardava tão a sete chaves, agora parecia estar prestes a explodir. Isabela, ainda deitada no chão com a dor na perna, sentiu que tudo estava se perdendo. Renato, o que está acontecendo? A angústia na voz dela ecoou enquanto a tensão aumentava. O olhar dele se encontrou com o dela, e dentro daquela troca silenciosa, algo sombrio se formou. Mãe, por favor, você está bem? Mateus a puxou para perto, protegendo-a como se fosse uma fortaleza em meio à tempestade. O que estava prestes a ser revelado não era apenas um segredo de Renato. Era a verdade que podia mudar tudo entre eles. No meio deste caos, Isabela percebeu que estava diante de uma encruzilhada que envolvia mais do que apenas sua luta por sobrevivência. O futuro deles estava em jogo, e nada jamais seria como antes. Isabela estava deitada no chão da praça, o coração pulsando de medo e dor numa confusão de sentimentos. Ela olhou para Mateus, seus olhos cheios de temor e preocupação. E, de repente, o ar se tornou mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. O olhar de Renato ainda estava fixo nela, quando, do nada, o telefone que ele atendia continuou a pipocar em sua mão, enquanto o rosto dele parecia cada vez mais pálido. Renato, o que está acontecendo? Isabela perguntou, a voz embargada. O homem hesitou, o corpo inteiro tenso, como se estivesse prestes a desvendar uma verdade devastadora. Sofia, que ainda estava ali, rodeada pela multidão, observou com um sorriso malicioso. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Isabela, Renato gaguejou, sua expressão se transformando numa mescla de desespero e dor. Mas antes que ele pudesse se explicar, um grito penetrou a confusão. Era um grito agudo, quase primal. Não, 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 não! Era uma mulher, uma figura familiar, correndo em direção ao tumulto. Isabela reconheceu-a imediatamente. Era Carla, sua amiga de infância. O cabelo desgrenhado, os olhos arregalados. Algo estava muito errado. Isabela, o que você fez? Carla gritou, antes de chegar perto o suficiente para encarar Renato. O caos na praça parecia parar por um segundo. Todos os olhares se voltaram para elas. O que você fez, Renato? Disse Carla, a voz tremendo. O pânico tomou conta do rosto dela. Eles descobriram tudo.
O sopro de horror nas palavras de Carla atingiu Isabela como um soco. Descobriram o quê? Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Isabela escuta. Carla se voltou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Isso não é o que você pensa. Ele não te ama. Ele só precisa de você para encobrir o que realmente é. O que a sua família fez. As palavras de Carla caíram como uma bomba no meio da praça. Isabela congelou. O que você está dizendo? Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A minha família? O que tem a ver a minha família com isso? Tudo. A sua mãe, ela, Carla hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Ela estava envolvida em coisas perigosas, Isabela. E, Renato, ele sabia. Ele enganou você. A revelação a atingiu com força. Renato, o homem que parecia representar uma nova vida, estava ligado ao passado sombrio que ela tentava esquecer. Os murmúrios da multidão ficaram mais altos, uma onda de curiosidade e juízo pairando no ar. A expressão de Renato se transformou. Isso não é verdade, ele exclamou, mas sua voz não continha a mesma certeza de antes. Eu não tinha escolha. Escolha? Isabela gritou, a dor se transformando em fúria. Você sabia e não me contou? Você estava me usando, Renato? A postura de Renato vacilou e Sofia sorriu. Um brilho de satisfação iluminou suas feições. Tudo isso é uma farsa, Isabela. Ele usa a sua dor como arma. Não seja ingênua. Você é apenas um peão na jogada dele. Nada fazia sentido. Isabela olhou para Mateus, que estava em choque e com lágrimas nos olhos. Mãe? Ele murmurou, e ela sentiu seu coração se despedaçar. Mateus, fica perto de mim. Ela se pôs de pé, mesmo com a dor em sua perna. A tensão precisava ser dissolvida. Mas um novo eco ressoou na praça. Aparentemente perdido no tumulto, um homem surgiu com um olhar nervoso. Ele segurava algo na mão, um arquivo. Desculpe, eu sou da imprensa. Foi você quem pediu para investigar? Ele questionou, olhando diretamente para Renato. A câmera de um repórter estava ligada, e os olhos da multidão estavam fixos. O homem abriu o arquivo, e Isabela ficou paralisada. No maior silêncio, ele revelou uma foto. Seu passado não pode ser apagado, Renato. Não depois do que aconteceu na sua empresa. O rosto de Renato empalideceu ainda mais. As cores de sua expressão se apagaram, e o peso de anos de segredos começou a ruir. O relacionamento deles estava prestes a ser devastado por verdades ocultas. Isabela sentiu o caos à sua volta borbulhar. Finalmente, ela compreendeu uma coisa. A verdade não apenas mudaria a sua vida, mas havia segredos ali que ocupavam um espaço muito maior. Nesse instante, Isabela percebeu que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que pareciam apoiar seu novo começo. O que havia dentro daquele arquivo poderia mudar o rumo de suas vidas. Qual era o verdadeiro papel de Renato nesse jogo? Seus olhos se cravaram nos de Renato, buscando respostas, mas ele estava perdido e o confronto poderia ser o fim de tudo que ela esperava construir. A praça estava prestes a explodir e neste mar de incertezas, Isabela sabia que a batalha estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, a resposta para suas perguntas poderia deixar tudo em ruínas. E o que estava prestes a ser revelado, ninguém estava preparado. Isabela estava na praça, as emoções fervilhando dentro dela. O arquivo que o homem trouxe era um divisor de águas. Olhou para Renato, que parecia um fantasma. A expressão dele se deteriorava. O pânico crescia em seus olhos. Isabela, isso não é o que você pensa, ele começou.
Mas as palavras não pareciam verdadeiras. O passado estava a um passo de explodir sobre eles. E então veio um eco de voz familiar. Parada aí! A multidão se partiu e, de repente, outra figura apareceu no meio do tumulto. Um homem corpulento, com cicatrizes nas mãos e um olhar feroz. Isabela reconheceu imediatamente. Era Paulo, o irmão dela, alguém que ela havia tentado esquecer. O coração dela pulou, mas não por alegria. Paulo, o que você está fazendo aqui? Ela sentiu o medo crescendo, uma onda de perguntas se quebrando contra a parede de seu momento de pânico. Ele não parecia bem. O rosto marcado por uma tensão que nunca havia visto. Eu tenho que fazer isso, Isabela. Eles descobriram sobre você e Renato. Paulo avançou, respirando pesadamente. A preocupação estampada em seu rosto a deixava ainda mais inquieta. Você precisa sair agora, esconder-se ou eles vão destruir você. O peso das palavras dele atingiu Isabela como um soco. A multidão, antes focada em Renato e em suas verdades, agora se voltava para Paulo, murmurando. Quem é esse cara? O que ele quer dizer? O esburacamento de vozes a cercava, e a incerteza pesava no ar. Descobriram? O que descobriram? A voz dela soou mais alta do que pretendia, mas as palavras estavam à beira do desespero. Ela olhou para Renato, que estava imóvel, com um rolar de pensamentos frenético na cabeça. As informações não pareciam se encaixar. Não é apenas sobre o que aconteceu na sua família, Isabela. Paulo gritou, ignorando as interjeições. O que você não sabe é que Renato estava envolvido nas mesmas coisas. Ele sabia de tudo. Ele foi parte disso. Sua voz ecoava, como um trovão, estilhaçando o ar que a cercava. A multidão agora estava dividida. Uns sussurravam, enquanto outros ficavam curiosos. As palavras de Paulo ecoaram na mente dela, cada sílaba queimando um pouco mais. Ele estava alegando que Renato não apenas a tinha enganado, mas que tinha liberdade na mesma sujeira que ela tentava deixar para trás. Não, não era possível. Os olhos de Isabela encontraram os de Renato, que piscavam com uma confusão palpável. Ele abriu a boca, como se fosse falar, mas só um som vazio saiu. Isabela teve a sensação de que tudo o que conhecia sobre aquele homem estava se desmoronando, e então a reviravolta chocante. Um ruído estrondoso, um carro descontrolado surgiu na esquina, atravessando o tumulto, parecendo uma flecha cortando o ar. Isabela sentiu o tempo desacelerar. O horror tomou conta de seu estômago. Ela gritou, mas não havia feito som. O veículo ia direto para onde Mateus estava. Mateus! Clamor quase partindo sua voz. O filho estava perto do grupo, os olhos arregalados em choque. O carro relativizou apressadamente o espaço. Ela viu Renato se mover, mas não o suficiente. A multidão estava paralisada. Com um impulso quase instintivo, Isabela atirou-se para a esquerda, a dor em sua perna se transformando em uma sensação muito distante. Ela precisava salvar seu filho. O veículo estava em movimento, cada milissegundo se arrastando. Ela viu Mateus, sem reação, enquanto ela gritou seu nome mais uma vez. Saia! Mateus, corra! Mas tudo em câmera lenta. O veículo parou a poucos centímetros, e Isabela bateu no chão ao lado de uma pilha de pedras. O impacto fez tudo ao seu redor se desvanecer em uma nuvem de poeira e gritos. Enquanto as frestas de dor atravessavam seu corpo, algo dentro dela se despedaçou. O carro não passou. O motorista atordoado saiu em pânico. Mas em meio ao caos, a figura de Paulo se destacou novamente.
Ele olhou para Isabela, e algo piscou em seus olhos. Um tipo de reconhecimento. Uma conexão. Isabela, eu não posso deixar isso acontecer. Como você pode fazer isso? Como você dentro dessa vida? A confusão a dominou, mas a verdade começava a ficar clara. O que Paulo dizia, as reviravoltas, a dor de sua família, tudo rapidamente misturava-se em uma tempestade de emoções. E enquanto ela se esforçava para se levantar do chão, o passado latente, um peso já esquecido, poderia estar mais perto de sua realidade do que jamais imaginou. O que Paulo realmente queria dizer? A revelação ainda estava calorosamente presa entre os dois. E o que tudo aquilo significava para ela e Mateus? A pulsação de inquietação crescia. Uma verdade aterradora questionava a essência de tudo o que conhecia, e o que estava prestes a ser revelado poderia despedaçar a esperança e os laços construídos em meio à dor e ao caos. O destino deles ainda estava pendurado em um fio, e o que vinha a seguir poderia ser uma catástrofe inimaginável. Isabela estava na praça, emoções fervendo dentro dela. O arquivo que o homem trouxe era um divisor de águas. Olhar para Renato, que parecia um fantasma. A expressão dele se deteriorava. O pânico crescia em seus olhos. Isabela, isso não é o que você pensa. Ele começou, mas as palavras não pareciam verdadeiras. O passado estava a um passo de explodir sobre eles. Então um eco de voz familiar interrompeu o tumulto. Parada aí! A multidão se partiu e, de repente, outra figura apareceu. Um homem corpulento, com cicatrizes nas mãos e um ar tenso. Isabela reconheceu Paulo, seu irmão. O coração dela pulou, mas não de alegria. Paulo, o que você está fazendo aqui? Disse ela, cheia de ansiedade. Ele parecia fora de si, o rosto marcado por uma preocupação que nunca tinha visto. Isabela, eles descobriram. Você precisa sair agora. Eles vão destruir você. A urgência nas palavras dele ategou dela. Surpresa! A multidão os observava. Tudo o que estava construindo se desmoronava em sua frente. Descobriram? O que descobriram? O desespero começava a apertar seu peito. Olhou para Renato, que estava paralisado, o pânico tomando conta dele. O que Paulo queria dizer? Não é apenas sobre o que aconteceu na sua família. Renato estava envolvido nas mesmas coisas. Ele sabia de tudo. O eco de Paulo reverberou na praça, e Isabela sentiu seu estômago girar. Como você pode dizer isso? A incredulidade tomada pela raiva. Ela queria gritar, mas sua voz mal saía. Renato nunca me disse nada. Ele não é assim. A multidão murmura, confundida. Ninguém sabia como articular o que estava acontecendo. Os olhares trocados entre Paulo e Renato estremeceram o ar. Em meio a isso, um som estrondoso ecoou. Um carro descontrolado veio de repente, passando pela multidão como uma flecha. Isabela sentiu o tempo desacelerar. O terror tomou conta. Mateus! Ela gritou, a voz se quebrando. O filho estava a poucos metros, os olhos arregalados, paralisado. O carro avançava, com um barulho ensurdecedor. O desespero invadiu Isabela, e ela se jogou para a frente. O tempo parecia se distorcer, mas a distância entre ela e seu filho estava se apagando. Mateus, corra! Mas a criança não estava se movendo. Isabela precisou saber que não conseguiria alcançá-lo, mas jogou-se para o lado, ferindo sua perna ao bater no chão. Um impacto ensurdecedor
fez com que tudo ao redor desaparecesse em nuvens de poeira e gritos. O carro parou a milímetros, e o motorista saiu, pálido e apavorado. Desculpe, desculpe, ele balbuciou, sem saber o que fazer. A multidão estava paralisada, alternando entre preocupação e curiosidade. Cuidado com isso, gritou Renato, se atirando na frente deles. Mas os olhares se desviaram para Paulo, que olhou para Isabela, seus olhos cheios de uma triste revelação. Isabela, você não sabe o que Renato está escondendo. O tom de Paulo era sombrio, como se ele estivesse prestes a soltar uma bomba que mudaria tudo. Ele é mais do que você imagina. Ele está no meio de tudo isso. A empresa, os negócios. Sem dar tempo para mais nada, uma mulher apareceu daquela direção, correndo. Era Carla, sua amiga de infância, o cabelo desgrenhado e o olhar de desespero. Isabela, não acredite no que ele diz. Renato não é o... Que você pensa? O ar se encheu de tensão. O caos tornou-se um fardo pesado. Carla, o que você está fazendo aqui? Disse Isabela, o coração acelerado. Eles sabem sobre o seu passado, sobre a sua família, e o que você e Renato estão fazendo pode causar problemas, mais do que você pode imaginar. Carla balançou a cabeça, a preocupação clara em seu rosto. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade parecia cada vez mais distante. O que realmente estava acontecendo? Como todos estavam envolvidos nisso? Nesse instante, uma voz ecoou no meio da confusão. Isabela, é hora de você saber a verdade. Um estranho surgiu, alguém que Isabela nunca tinha visto antes. Ele segurava um documento, ofegante e nervoso, olhando para a multidão, pronto para expor tudo. Os olhos de todos estavam agora fixos nele. E a verdade, aquela que ela nunca quis ouvir, estava prestes a ser revelada. O que viria em seguida poderia destruir o que restava de sua vida. E em um instante de realização, Isabela percebeu. Tudo estava prestes a mudar. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido nesse jogo de segredos? Uma verdade chocante se formava à sua frente, pronta para redefinir o que ela conhecia. E a única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Enquanto o estranho segurava o documento, o murmúrio na praça aumentou. O ar estava pesado, e Isabela sentiu um nó crescente na garganta. O que poderia estar contido naquele papel? As palavras de Paulo ainda ecoavam em sua mente. Ela se virou para Renato, esperando algo, uma reação, uma explicação. Mas ele estava paralisado. A expressão dele, um misto de medo e raiva. O homem, visivelmente nervoso, começou a ler em voz alta. Este documento inclui detalhes sobre uma investigação envolvendo fraudes e manipulação de mercado. Assinaturas, testemunhos e o nome de Renato. As palavras dele foram como um golpe. Isabela sentiu seu coração disparar. O peso na sua mente tornando-se insuportável. O que você está tentando dizer? Ele é um dos principais envolvidos. O homem continuou, sua voz firme e clara, apesar do clima de tensão. As evidências mostram que não é apenas um milionário, mas alguém que se aproveita de pessoas vulneráveis para encobrir seus próprios crimes. Isabela, você deve saber disso. Os olhares se voltaram para Renato, e a multidão sussurrou. A desaprovação cresceu, como uma onda avassaladora. Isabela se sentiu tonta. Era como se tudo o que tinha acreditado estivesse ruindo em um instante. Ela olhou para o rosto de Renato, buscando algum vestígio de verdade em seus olhos, mas encontrou apenas um abismo de desespero. Mas então, um grito inusitado cortou a praça. Parem! Chega disso! Uma mulher avançou, com o cabelo desgrenhado e um olhar frenético. Era Sofia, a ex-namorada de Renato. Ela parecia tão abatida quanto Isabela, mas com uma força diferente.
Isso não vai ajudá-la, gritou, apontando para o homem que tinha trazido o documento. Não se trata apenas de Renato. O que você pensa que sabe é apenas a superfície. A multidão ficou em silêncio novamente, agora todos ouvindo Sofia. Isabela, você precisa entender que existe outro lado dessa história. Ele não foi o único culpado. Você tem que falar com a sua mãe. Isabela se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Minha mãe? Ela nunca quis envolver sua família novamente. Isso era tudo que ela tinha fugido. Todo o sofrimento e os medos. O que ela tem a ver com isso? Sofia olhou diretamente nos olhos de Isabela. Ela sabia das transações, das manipulações. Não apenas Renato. Mas sua mãe estava envolvida. As palavras de Sofia cortaram com precisão, cada sílaba uma estocada. Isabela mal conseguia respirar. Não, isso não é verdade. A negação ecoou em sua mente, mas ela passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Mas tudo o que havia construído começava a se esfacelar. Ela nunca quis que você soubesse, continuou Sofia, a dor em sua voz genuína. Mas é a única maneira de você realmente entender o que está acontecendo. O que Renato fez, tudo isso, era parte de algo maior. Algo que começou com sua família. Nesse momento, Paulo se aproximou. Isabela, você precisa escutar. Não somos apenas os efeitos colaterais. O que aconteceu com nossa família não é só sobre você e Mateus. É uma teia mais complexa. Se não buscarmos a verdade agora, todos nós sairemos perdendo. O silêncio na praça ficou pesado. O que estava acontecendo? Isabela estava em choque. Tudo parecia distante, como uma cena de filme. As acusações, os olhares fixos, a dor nos rostos ao seu redor. Era um colapso total. Renato se adiantou, os olhos aflitos. Isabela, por favor, você precisa acreditar em mim. Eu não sabia tudo. Eu fui enganado também. Ele mal se mantinha firme, seu corpo tremendo. A multidão olhava, hostil, esperando a próxima chacoalhada, prontos para julgar. Eu estava apenas tentando nos proteger. Ele gritou, quebrando-se. Nunca quis que você se machucasse. Não se trata de poder e riqueza. Isso é sobre você e Mateus. A praça estava um caos. O clima de julgamento pairava no ar, e as emoções fervilhavam. Mas em meio a tudo isso, uma expressão de Clara, uma nova figura que havia surgido junto com Sofia, capturou a atenção de todos. Ela apontou para um carro parado na calçada. Olhem, dissera ela, com um tom de urgência. A multidão virou-se, os olhos se fixando em algo que ninguém tinha visto antes. E uma explosão de som preencheu a praça. Um princípio de incêndio surgiu, a fumaça subindo, um carro, e através da fumaça, uma figura familiar. Isabela estacou. Mateus! O grito saiu tão forte que ela mesma ficou assustada. Assim, sua atenção dividida entre o que estava acontecendo ao seu redor e o que estava prestes a acontecer. O que mais poderia surgir? A verdade, mais uma vez, em uma reviravolta, mal começou a revelar-se. Quem estaria realmente no controle? As chamas aumentavam e o pânico retornava, mas por dentro uma determinação brotava. Se houvesse uma chance, Isabela precisava lutar. Precisava salvar seu filho, e a luta por respostas só estava começando. O futuro deles dependia disso. Como tudo isso terminaria? O que mais estava escondido sob a superfície? Isabela estava na praça, os olhos fixos nas chamas que começavam a lamparinar o carro. O pânico no ar era palpável, e seu coração acelerava. Mateus! O grito saiu como um veneno, pesado, cortando o silêncio. Ela não podia perder a criança, não agora. Corre pra cá! Gritou Renato, imediatamente ciente do perigo.
sua voz cheia de urgência. Mas ela não poderia deixar o filho sozinho. Com o fogo se espalhando, o peso de todas as verdades não ditas pendendo sobre ela. Mateus! Ela se lançou em direção às chamas, o calor atingindo seu rosto e pulsando na sua mente. Mas em plena confusão, uma força a puxou para trás. Era Paulo, segurando seu braço, os olhos cheios de preocupação. Você não pode ir, é muito perigoso. E então veio uma explosão. O carro finalmente se incendiando, as chamas subindo como serpentes enraivecidas. O calor foi como um tapa no rosto, e o mundo à volta virou um borrão de gritos e fumaça. Mateus! O desespero crescia, e ela sentiu a voz dela se perder no rugido do incêndio. Nesse instante de loucura, um ruído se destacou acima de tudo. Um alarme, uma sirene, o eco de carros de polícia se aproximando. As pessoas começaram a correr, se dispersando e deixando um vazio na praça. Mas onde estava seu filho? A multidão, confusa, buscava uma resposta. Mas Isabela não conseguia tirar os olhos do carro em chamas. As faíscas dançavam no ar, quase como se estivessem celebrando a dor e o medo. E foi então que uma sombra passou por ela. Era Sofia. Isabela, ela gritou. E neste momento, todos os olhares se voltaram para ela, absorvendo a tensão no ar. Você precisa saber. Renato não é quem você pensa. Ele está no meio de tudo isso, mas não por baixo. Foi a sua mãe que o arrastou. Esta não é apenas uma questão entre você dois. Esta é sobre um jogo maior. O chão pareceu tremer sob os pés de Isabela. O que você está dizendo? Sofia respirou fundo, as palavras saltando de seus lábios. A sua mãe, ela estava envolvida com algo criminoso, e Renato, ele ficou preso nisso. Ele não só se envolveu, ele foi arrastado para a lama, e agora querem que você pague o preço. Isabela ficou paralisada. Não podia ser. Recordações do passado chegaram com força, as palavras de sua mãe sempre ecoando. Estamos fazendo o que precisamos para sobreviver. Mas até que ponto isso se estendia? A praça agora estava em caos. A fumaça se espalhava, e o som de sirenes ficava mais alto. E um grito cortou isso tudo novamente. Mãe, socorro! Era Mateus. O coração de Isabela parou. Ele estava ali. Sua visão se encheu de desespero e determinação. Ela girou, viu o filho cercado por pessoas, mas havia algo mais à frente. Uma figura estranha, um homem com uma expressão ameaçadora, olhando diretamente para Mateus. Não deixem ele sair, o homem disse, a voz fria como gelo. O impacto da cena paralisou Isabela. Quem? É você? O medo crescia, seu corpo novamente repleto de adrenalina. A multidão a observava, a tensão crescente. O homem sorriu, e não era um sorriso amigável. Eu sou aquele que está aqui para garantir que certas verdades não sejam reveladas. E naquele instante, tudo mudou. No fundo, ele tirou um papel do bolso e segurou alto, o semblante se tornando mais sombrio. Se você não quiser que suas verdades sejam expostas, você deve fazer o que eu disser. Isabela gelou. Ameaças estavam se formando, e isso ia além de tudo o que imaginava. Renato se aproximou, a expressão de desespero em seu rosto. Isabela, não! Não se deixe intimidar. Mas a verdade não era apenas sobre eles. Era sobre um emaranhado de mentiras, uma trama de segredos que se estendia por gerações. Os olhos de Isabela se encontraram com os de Mateus. A pureza dele no meio do caos. A única certeza que tinha em toda aquela confusão era que precisava protegê-lo. Me diga o que fazer. O grito dela saiu como um pedido de ajuda, desespero e coragem misturados. O que poderia acontecer agora? O que mais eles ocultavam? E enquanto a praça ardia em chamas e a verdade jazia próxima do escândalo,
O caos estava prestes a explodir em algo muito maior do que ela imaginara. A realidade que Isabela conhecia estava prestes a desmoronar, e cada escolha contava. O que viria a seguir poderia mudar o destino deles para sempre. Quais segredos estavam ainda escondidos? E quem realmente controlava todas as cartas naquele jogo mortal? Isabela estava no olho do furacão, os gritos em volta dela se misturando ao som das chamas. As ameaças do homem, a fumaça subindo e Mateus pedindo por ajuda. A mente dela estava turva, mas uma coisa era clara: ela precisava proteger seu filho. Alegria e dor se mesclavam enquanto ela tentava se concentrar, a adrenalina batendo forte nas veias. Diante da tensão, as palavras de Sofia explodiram em sua mente como fogos de artifício. A sua mãe, ela estava envolvida com algo criminoso. O que significava aquilo? As descobertas estavam encadeadas em uma teia de mentiras tão complexa quanto a cidade onde viviam. Será que ela realmente conhecia sua mãe? O pânico fez seu coração disparar. Mateus! O grito dela ecoou, mas parecia se perder no ar. E, então, a praça explodiu em uma nova camada de caos. O homem ameaçador apontou o dedo para Renato, seu olhar frio e calculista. Você ainda tem como se livrar disso, mas precisa fazer uma escolha urgente. Os olhares se voltaram de novo para Renato, um silêncio profundo instalando-se. O que você quer de mim? Renato questionou, a voz trêmula, quase inaudível. A tensão crescia, e Isabela podia sentir o calor do incêndio no fundo, mas a temperatura do drama só aumentava. Você deve me entregar ela, o homem disse, seu sorriso insidioso revelando dentes brancos que contrastavam com a maldade em seus olhos. Uma verdadeira troca de favores. Eu deixo a sua família em paz, mas você terá que me trazer Isabela. O choque atingiu a todos. O quê? Isabela respondeu, a incredulidade fazendo suas palavras saltarem. O pensamento de ser uma moeda de troca a apavorava, e a ideia de que Renato pudesse considerar isso era mais do que um soco no estômago. Não, Renato gritou, mas uma hesitação se instalou em seu olhar. Isabela notou. Uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Isso não, eu não. Ele estava sem palavras, o rosto dele perdendo cor, um homem em profunda agonia. Nesse momento, uma nova figura surgiu, o irmão dela, Paulo. Olhava de um jeito que Isabela nunca tinha visto. Ele estava com um documento na mão. Isabela, escuta. Ele não está falando apenas por falar. É sério. Se você não sair, não só você, mas Mateus também pode estar em perigo. O coração de Isabela congelou. O que você quer dizer com isso? As palavras flutuavam no ar, precárias e pesadas. A praça se tornava um campo de batalha emocional, e todos contavam com suas decisões. O homem a encarava com um sorriso satisfeito, enquanto Sofia se aproximava de Isabela, compreendendo a confusão. Você tem que confiar em nós, Isabela. Ele não pode levar você. Mas a verdade estava emaranhada por tantas mentiras. E como se a própria vida estivesse se recusando a ser uma mera espectadores. Um novo grito atravessou a cena. Era Mateus, mais uma vez. Mas agora sua voz estava cheia de desespero. Mãe, ajuda! Ele estava embaixo de uma mesa, cercado pela fumaça, o pânico visível na sua face. Mateus Isabela se lançou em direção à criança. Mas o homem se interpôs. Não se aproxime. Essa não é a sua escolha. Se você quer que ele fique seguro, vai ter que acompanhar as regras. O tempo pareceu congelar. O que era mais importante? O que ela faria agora? A pressão aumentava, e uma sombra de dor passou pela sua mente.
Você não pode, murmurou Renato, mais para si mesmo do que para os outros. Foi quando Isabela percebeu. Aquele homem não estava apenas ameaçando-a. Ele tinha algo mais em mente, algo que conectava tudo, uma teia de segredos que ia muito além de suas vidas individuais. E tudo estava prestes a vir à superfície. Se você me entregar, eu farei o que for preciso por você, o homem sussurrou. As palavras dele brotaram no ar como um veneno. O que estava acontecendo? Os olhares de Renato, Paulo, de todos os presentes estavam fixos nela. Seria essa a escolha que mudaria tudo? O que mais ela ignorava sobre si mesma, sobre aqueles que amava? No ápice do desespero, ela gritou: "Não! Você não pode ter a minha vida!" E então, o inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, e uma enorme rachadura abriu-se, engolindo a cena em um redemoinho de fumaça e medo. A praça se despedaçando, deixando um eco de incerteza no ar. E com isso a verdadeira batalha estava apenas começando. O que havia por trás daquela escolha? E quem realmente estava no controle? Isabela estava diante do fogo, a fumaça preenchendo seus pulmões, e seu desespero se misturava a uma urgência incontrolável. Mateus! O grito saiu de sua boca como um lamento, e num instante de clareza, o caos ao redor se apagou. Ele era tudo o que importava. O homem que a ameaçava sorriu como se estivesse se divertindo. Você precisa fazer uma escolha. Ele se aproximou, os olhos frios como aço. Ou entrega o menino, ou paga o preço. Isabela sentiu a cabeça girar. A ideia de entregar Mateus era insuportável. E lá no fundo, uma verdade ecoou. Ela não iria permitir que ninguém a transformasse em moeda de troca. Não, você não vai levar meu filho. Ela ergueu a cabeça, um novo fogo ardendo dentro dela. Se você não me obedecer... O homem continuou, mas Renato interveio, seu corpo se colocando entre Isabela e a ameaça. Não, não se aproxime dele. A determinação em Renato fez a multidão respirar. Mas Isabela sabia que a luta estava apenas começando. O calor das chamas e a tensão no ar a tornavam viva. Viu o olhar de Mateus, assombrado, cheio de medo. O pequeno estava escondido atrás de uma mesa caída, e ela precisava chegar até ele. Mateus, me escuta! Ela gritou, sabendo que precisava agir. Num impulso de coragem, ela começou a avançar. O homem hesitou, surpreso pela ousadia dela. Isabela se lançou entre as chamas, o calor apertando seu rosto. Mas não seria aquilo a detê-la. Vamos, filho, estou vindo. Mateus, com lágrimas nos olhos, estendeu as mãos. Mãe! A cena se transformou em um turbilhão. A multidão cercava, mas a chama das emoções era mais forte do que qualquer espectador poderia imaginar. E em meio a todo esse caos, um raio de esperança surgiu. Paulo gritou: Insisto, Isabela, vamos sair agora. Sua determinação estava firmada, e ele pegou os braços dela, puxando-a para trás. Mateus, Isabela implorou, mas já estava em movimento. O homem a observava, impotente, enquanto ela se afastava. No fundo, sabia que Renato tinha que fazer sua escolha. Se ele se juntasse a ela, eles teriam uma chance. Desculpe, Isabela. A voz de Renato falhou. Ele estava lutando com as próprias emoções enquanto se virava para o homem. Com força, Renato repetiu: Eu não vou deixar você machucar ela. E se isso significa me entregar, então que seja. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O homem ri, mas algo mudara no clima. Você faria isso por ela? Por uma ilusão? Isabela observou enquanto as chamas dançavam. O confronto se aproximava do clímax.
A escolha estava prestes a ocorrer. Num piscar de olhos, ele ergueu a cabeça. Ela não é uma ilusão. Você não sabe quem ela realmente é. Um tempo de silêncio pairou sobre o ambiente, e o olhar do homem se voltou para Isabela. Então é isso, uma troca. Se você quer seu filho são e salvo, terá que saber a verdade sobre o que realmente está acontecendo com sua família. Não, não quero ouvir mais mentiras, gaguejou Isabela, a dor cravada em seu coração. Mas ao olhar para Mateus, ela entendeu. Não havia como fugir. Era hora de enfrentar o passado de frente. Com um último esforço, ela gritou: Mateus, vem comigo! E, impulsionada pelo amor, atravessou as chamas. O homem começou a avançar, mas Renato o bloqueou. Você vai ficar longe dela. A multidão observou e o peso da decisão como um fardo atravessava a praça. Enquanto o destino dos personagens se descortinava, Isabela finalmente alcançou Mateus, abraçando-o forte. Nunca mais vou deixar você aqui. E as chamas crepitavam ao fundo, continuando enquanto tudo mudava e o caos da verdade ainda pairava no ar. Isabela sentiu a força entre eles, um calor inquebrável. Mas sabia que era hora de recomeçar. Ao longe, o homem observava. A trama estava longe de acabar e um novo desafio se formava. O que mais estava por vir? O irmão dela, com um olhar sério, murmurou: Temos muito a discutir, mas estamos juntos, Isabela. Enquanto atravessavam a praça em direção ao desconhecido, a certeza forte de que, apesar da dor, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que surgisse. O que mais o destino guardava? Agora, eu preciso que você paute essa história em seu coração. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. É hora de se juntar a esta jornada, pessoal.